Eu estou começando no YouTube agora, isso, estamos ao vivo. Então, hoje a gente vai falar, hoje é o episódio 48, tá? Já fizemos 48 dessas lives de compartilhar aí a pesquisa. E a gente chama essa série de lives de A Arte Conecta, e são lives para quem quer desenvolver aí um olhar contemporâneo, onde eu vou compartilhando algumas dessas coisas que têm me interessado aí, me ajudado a refinar meu próprio olhar contemporâneo com as pessoas que se interessam. E essa eu chamei de Como um Crítico de Arte Contemporânea Desperdiça Tempo na Internet. Na divulgação eu coloquei como um curador de arte contemporânea, mas eu vi que ele se apresenta como crítico e artista e autor. Então, oi Kita, tudo bom? Show. Não, você acha que Kita não chegou, a gente não pode começar, né? Então, as pessoas leais que estão sempre aqui, a gente tem que esperar elas. Então, hoje a gente fala, o Quinho também até andou me mandando umas mensagens no direct, está conspirando aí com o pessoal na Bahia para me levar para lá. Tudo bom, Luísa? Deixa eu colocar aqui boa noite para... Opa, boa noite. O pessoal está entrando no YouTube agora. Oi, Ângela. O pessoal percebeu que é mais legal no YouTube, porque dá para ver o material que eu compartilho. E eu adoro esse cara de quem a gente vai falar hoje, o Kenneth Goldsmith. O livro dele, Uncreative Writing, que deve estar aqui. Deixa eu mostrar para vocês onde está esse aqui. Foi o primeiro que eu li, seguindo uma recomendação do meu amigo artista Odiris Milazzo, lá atrás, acho que foi em 2013. Esse Uncreative Writing é deixa eu ver, publicado pela Columbia, acho que ele é de 2011. E o Odiris curte muito escrita, me recomendou esse livro, eu li, gostei bastante. E ele, oi Dani, e uma das coisas que ele fala nesse livro é que é mais difícil como é que é? É mais fácil ser criativo do que não ser criativo. Né? Se a gente chegar e falar, vamos repetir esse momento exatamente igual como a gente está fazendo ele agora, daqui a 3 dias a gente não consegue. Então é mais fácil ser criativo do que não ser criativo, dentro dessa lógica. O Kenneth Goldsmith, ele gosta de brincar com essas lógicas. E nessas de brincar com essas lógicas aí, como todo mundo pensa e pensar diferente, ele criou esse conceito de muito a favor de jogar tempo fora na internet. Eu vou explicar por quê. E, bom, essa série de lives são lives aí para quem quer desenvolver um olhar contemporâneo. Não sei se... Eu adoro esse olhinho aqui, espero que vocês gostem tanto quanto eu, com esse olhinho todo antenado e cheio de concílios, parecem antenas. E hoje a gente vai estudar um pouquinho, descobrir quem é esse cara, o Kenneth Goldsmith. A gente vai pesquisar alguns dos... Né, acho que a gente poderia chamar de, não sei se são aulas ou se são obras, né, que são exercícios de desperdício de tempo na internet que ele faz em aula na Universidade da Pensilvânia com os alunos. E alguns deles, né, chama My Neck, My Back, em volta dessa música. A outra ele chama 30 Segundos de Paraíso, que é com esse rodízio de laptops. A outra é um Data Duel, né, um duelo de dados. Tem um onde ele pega as pessoas para compartilharem as senhas bancárias, e tem um outro que é em volta de uma música no YouTube, e aí eu vou fechar com uma reflexão aí que ele coloca sobre uma frase do Ezra Pound, dizendo que os artistas são a antena da raça, e usa essa ideia de antena porque vem, né, uma ideia de mídia, e a internet sendo mídia também, ele traz algumas reflexões a respeito. E esse é o conhecimento ali dos 3%, né, que é a nossa proposta e nossa missão é fazer com que, ajudar, né, você a fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Tem gente que acha elitista essa proposta, mas na hora que a gente vai olhar, a gente vê que na verdade é em torno de 0,5%. Então, se a gente está se propondo a expandir 5, 6 vezes isso, já está democratizando bastante. É que às vezes a gente nunca olha esses números e fica com a impressão que é um número grande aí que entende arte contemporânea. Na verdade é um número bem pequeno. E aqui a proposta é, né, acho que ainda mais longe, não só entender de arte contemporânea, mas como ser contemporâneo, né? Porque acho que muitas vezes a gente, tudo bom, Dani? Olá. Muitas vezes a gente pode entender de arte contemporânea, mas aí quando a gente vai ver como é que a gente
né, pensa e vê as coisas, ela ainda é um tanto obsoleta. Oi, Ivan, sociais, tudo bom? Estamos no YouTube. E, bom, esse é o cara, o Kenneth Goldsmith, nascido nos Estados Unidos em 1961, tá? Ele é um poeta, é um crítico americano. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Eu faço essas lives muito sem cerimônia, assim como se eu estivesse compartilhando aí uma pesquisa entre amigos. Então, vou abrir aqui as minhas anotações. E ele é o autor desse Uncreative Writing, que eu recomendo bastante, e é o autor desse aqui, Wasting Time on the Internet, né? Então, escrita não criativa. E aí ele pega, esse livro é super legal, ele pega aí contratos, né, de advogados e tira algumas coisas que caracterizam o contrato e eles se tornam como se fossem romances, né? Ele fala com pequenos ajustes, aquilo vira um outro enquadramento, e esse é sobre desperdiçando tempo na internet. Ele coloca a foto do gatinho, porque naturalmente acho que uma das coisas mais populares são os vídeos de gatinhos, mas tem um monte de outra coisa aí. Ele é fundador desse Ubo Web, que é um projeto bem legal, e por aí vai, tem alguns prêmios, e eu adorei essa foto, e parece que é um professor muito divertido, que faz vozes diferentes, e que tem uma aura, assim, acolhedora. Os alunos falam coisas muito legais dele. E aí, hoje a gente vai falar desse livro aqui, e é um livro relativamente fácil de ler, tem boas citações e tudo, é um livro relativamente fácil de ler, e ele propõe essa ideia de que o tempo que a gente está na internet, até quando a gente está seguindo, oi Navarro, tudo bom? Quando a gente está seguindo um link, indo de um link para o outro e tudo isso, ele fala que não é um tempo desperdiçado, é um tempo produtivo e criativo. E aí o que ele tenta, tudo bom, Milton? O que ele tenta fazer, encontrei o Milton no MAN, né, no panorama do MAN, e conversando aí com as pessoas, e aí, aliás, recomendo para quem estiver aqui assistindo, estiver em São Paulo, e Laura Bastos, quem estiver assistindo aqui, estiver em São Paulo, vejam a exposição Panorama no MAN, que é muito, muito interessante. E aí ele fala, né, as pessoas se sentem culpadas de ficar horas vendo vídeo de gatinho e indo de link para link e tudo, mas ele fala, isso não é um tempo desperdiçado, né, que diferente das mídias antigas, a internet, ela nos torna mais sociais, mais criativos e mais produtivos, né? Então ele fala que quando a gente fica na internet, a gente, pelo contrário, a gente está, pegar aqui as minhas anotações, a gente está criando uma cultura de colaboração. E aí, ele, na aula que ele dá na Universidade da Pensilvânia, ele fala que é uma recuperação alquímica da navegação sem rumo. Tá? E é uma recuperação, né, de tornar isso em obras substanciais de literatura. A gente já vai ver como é que ele faz isso. E aí ele coloca uma provocação: será que a gente poderia reformular a internet como o maior poema já escrito? E a gente vai ver ali como é que ele vai gerando reflexões ali bem interessantes a partir dessa ideia do desperdício de tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena compartilhar com vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Estou bem descabelado, mas se eu não estiver descabelado, vocês não me reconhecem, então já fica assim mesmo. E o Waste Time, Goldsmith expande ele fala que as nossas vidas digitais estão refazendo a nossa experiência humana, que quando a gente está perdendo tempo, na verdade, a gente está criando uma cultura de colaboração, a gente está lendo mais, a gente está escrevendo mais. Olha que legal como ele vai no contrafluxo, né, do pensamento mais puro, mais moderno, de que a gente está desperdiçando tempo, e né, o que a gente vê o tempo todo, ele vai na contramão e gera uma coisa interessante a partir disso. E aí ele fala que a gente está invertendo conceitos de autoridade e autenticidade. Então, e olha que interessante, estamos mesmo. Então tem uma cultura sendo criada. A internet nos coloca em um estado entre o foco profundo e o fluxo subconsciente, um estado que ele argumenta ser ideal para a criatividade.
Interessante, interessante, bem diferente ali do que a gente está acostumado a pensar, né? E aí ele fala que né, para onde será que essa criatividade vai levar? E aí ele coloca algumas ideias. Eu coloquei aqui um slide com a página dele na Universidade da Pensilvânia. Tem, inclusive, para quem não conhece, aí tem gente que gosta de fazer. Oi, Érica, tudo bom? Érica Diniz. Tem gente que gosta de, enfim, né, que aspira a ter acesso a esses pensadores interessantes. Você entra na página, você já tem o e-mail dele, então quem quiser, não é um assunto que às vezes eu converso com o Milton, às vezes converso com algumas pessoas que estão aqui, é só você, tem um e-mail lá, você pode entrar em contato, muitos desses intelectuais, desses acadêmicos, tem essa página onde você pode procurá-los. É claro que tem que mandar uma mensagem relevante, senão eles não respondem, mas, então essa é a página dele, tá? Ele está no departamento de Creative Writing, né, de escrita criativa, e, né, apresenta ele como sendo um artista que está dando aula, né, ele também é descrito como crítico, e aí ele fala que todas essas atividades, cliques, SMS, atualização de status, navegação aleatória, né, o que poderia ser se elas fossem usadas como matéria-prima para a criação de uma obra literária, né, algo que fosse atraente, algo que fosse uma espécie de retrato emocional dessas pessoas. Será que a gente consegue reconstruir a nossa autobiografia apenas usando o Facebook? E a gente já vou mostrar como é que ele vai fazer isso, usando as senhas, e como ele revelou um pouco da biografia dele, só explicando como é que ele faz as senhas dele, né? Será que a gente pode escrever uma grande novela, né, se a gente saquear ali os nossos feeds do Twitter, e ele vai brincando com isso, é muito na linha você vê que ele já está pesquisando isso lá desde 2011, essa questão do texto e da mídia. Será que a gente pode reformular a internet como o maior poema já escrito? E aí ele explora, né, a ideia nessa aula, e olha que divertido uma universidade que dá esse tipo de liberdade, né, para um professor fazer uma aula assim. E aí a ideia é que seja uma aula de 3 horas, onde as pessoas devam interagir somente por meio de salas de bate-papo e mídias sociais. Imagina, você está numa sala e você deve interagir somente por meio dessas redes sociais, salas de bate-papo, e, e ver no que dá, né? Como é que essa distração multitarefa, a deriva sem rumo obrigatório, onde é que a gente chega com isso? E aí ele fala que no começo foi um desastre, tá? Então eu estou nesse slide da aula, onde os alunos ficavam 3 horas ali para lá e para cá, e que não dava em nada, e que foi uma perda de tempo, e que ele achou que ia ser uma falha ali, uma perda de tempo, e o que tudo que era produzido era terrível, era desfocado, e que as pessoas né, tinham uns intervalos ali para fumar, que os alunos estavam exaustos, estavam irritados, né, que acho que você fica na mídia social o tempo todo, aí você para, e aí ele ficou meio, enfim, achou que que a experiência estaria falhando, e que em 10 anos aí de experiência dele como professor, ele não tinha visto um grupo tão perdido, então, então ele achou que não ia dar em nada. Até que ele, depois de um desses intervalos para fumar, ele volta e vê que na mesa do lado, né, do lado de fora da sala, tinha uma música, começou a tocar atrás das portas fechadas da sala de aula, e aí quando ele foi ver o que estava acontecendo, ele viu um grupo de 15 alunos, todos os 15 alunos se levantando das cadeiras e dançando loucamente, né, no som dessa rap daqui, My Neck, My Back, né, meu pescoço, minhas costas, né? E aí o pessoal estava dançando, né, e tinha colocado todas essas, oi Beth Marins, tudo bom? Todos eles tinham colocado o laptop transmitindo o mesmo vídeo da Kia
ao mesmo tempo. Então isso se tornou uma espécie de performance, tá? Porque você tinha os 15 laptops produzindo a mesma música ao mesmo tempo e as pessoas dançando em volta deles. E aí isso, né, foi um insight que gerou ideias para ele, e um aluno dominou a enorme tela na parede, aí um aluno conectou o laptop dele com a tela da sala de aula, reproduzindo o vídeo e colocando o som do vídeo nos alto-falantes da sala. Eles devem ter uma daquelas TVs de dar aula, e a sala virou uma espécie de cruzamento entre um showroom de televisão, onde todas as TVs estão alinhadas, passando o mesmo programa, e uma discoteca. Oi, Yara, tudo bom? Yara, tudo bem? Agora estávamos presencialmente num jantar recentemente, estamos agora nas redes sociais. E então, né, quando ele voltou, ele viu esses 15 alunos com os laptops tocando a mesma música, essa música tocando na TV, e todo mundo dançando ao mesmo tempo. Virou uma mistura de performance, né, de mídias, de instalação de mídia com transmissão, né, virou uma coisa. Aí ele falou, peraí, alguma coisa aconteceu aqui, algumas ideias começaram a surgir, e aí ele começou a pegar um fio da meada muito interessante de como desperdiçar. Oi, bom brincar, oi, Cris Canepa. Começou a gerar uma... Gente, eu estou mostrando, se bem que essa até que dá para ver no Instagram, viu? Vocês não perdem tanto. Se vocês verem no YouTube, tem algumas coisinhas a mais, mas essas não tem, assim, nada muito decisivo no que faça diferença. Então, quem quiser ficar no Instagram, não vou encorajar, como de costume, e no YouTube não faz tanta diferença. E aí ele percebeu que alguma coisa tinha mudado, que gerou um sentimento de coletividade, de fazer alguma coisa coletiva, e alguma coisa coletiva que poderia ser híbrida, poderia ser compartilhado. E aí isso acho que até talvez tenha inspirado ele, aqui é uma projeção minha, nessa ideia de que é como se isso fosse um microcosmo, né? Se de repente alguma coisa pode disparar, e esse desperdício de tempo, essa coisa sem rumo, de repente você tem uma ação orquestrada, né? Meio que espontaneamente, mas a partir dali ela continuou, ela se tornou dominante, né? E aí ele começou a ter ideias de como usar Oi, Cris. Começou a usar essa aula para gerar experimentos atrás de experimentos, e aí vocês vão ver, eu vou apresentar 5 aqui, mas tem um monte, e acho que eu vi pelo menos uns 10, eu vou apresentar 5 só para dar um gostinho, tá? Eu não sei se eu vou ter que sair às 9h15 ou não, deixa eu espiar aqui, acho que não, acho que dá para a gente ir continuando. Aí, aí essa conexão gerou um espírito de coletividade, onde um dos alunos foi lá e colocou numa lista compartilhada entre eles que ela precisava de ajuda. E aí, uma vez que ela pediu de ajuda, a coletividade se orientou para ajudar ela. E aí ela falou, olha, vamos escolher uma música para que a gente tocasse essa música em voz alta. Então ela ia ouvindo as letras e ela ia escrevendo alguns trechos aleatórios do que ela ouvia, e a ideia dela era que todos na sala escolhessem uma música e a tocassem em voz alta. Então agora eles meio que inverteram, cada um ia ter uma música no seu laptop. Então você ia ter essa cacofonia de letras e de trechos aleatórios de música, você ia ouvir um aqui, um ali, né? É como se eles iam criando um microcosmo dessa experiência ali infinita do que acontece na internet, né, como um todo, diariamente. Ela então ouvia a cacofonia de letras, escrevia trechos, chegando a um retrato de áudio em palavras. Olha só, um retrato de áudio em palavras. Os alunos obedeceram, mas a cacofonia de 15 computadores, cada um tocando uma música diferente, provou ser demais para ela extrair qualquer coisa que valesse a pena. Em vez disso, quebrando as regras, a turma começou uma discussão animada, discutindo como eles poderiam ajudar a melhorar o projeto dela. Então ela colocou essa ideia, mas olha como esse espírito de coletividade nasceu
né, a partir daquela My Neck, My Back, daquele episódio My Neck, My Back. Então, de repente, eles já estavam trabalhando juntos para criar alguma coisa juntos, com essa ideia dela de colocar uma música em cada máquina e criar algum tipo de retrato a partir disso. Eles decidiram ver o que aconteceria se todos tocassem a mesma música ao mesmo tempo, que foi, em suma, quando eles pararam de escrever e começaram a dançar. Foi-se a letargia, foi-se o silêncio. Em seu lugar, dezenas de ideias voaram pela sala, que foram debatidas e testadas, algumas ótimas, tá? Então virou um brainstorm aí coletivo. Isso é uma outra, tá? Isso é uma primeira ideia, eu coloquei 5 aqui para vocês. Então essa é uma outra ideia que surgiu, ideia número 2, que é uma ideia onde eles sentavam numa mesa, numa espécie em formato de conferência, e cada um com seu laptop, acho que são 15 alunos, e aí a ideia é que fosse um rodízio de laptops, o que é um exercício que eles chamam de 30 segundos de paraíso. E olha como eles vão usando, né, o próprio suporte da internet, da tecnologia, como algo que quebra zonas de conforto, né, e que altera a gente subjetivamente do ponto de vista de confiança, de compartilhar segredos e de compartilhar. Muito interessante, esse cara é brilhante. Então, aí surgiu uma ideia, né, particularmente provocativa, que era de que todos abrissem os seus laptops e passassem para a pessoa sentada à sua esquerda. Então, você abre o laptop, passa para a pessoa esquerda. E essa pessoa tem 30 segundos para abrir qualquer coisa no laptop da pessoa. Gostou do título? Obrigado, Yara. É com base no livro dele aqui, do Kenneth Goldsmith. E aí a pessoa, né, abre o laptop do colega, tem 30 segundos e as únicas regras eram de que nada poderia ser alterado ou apagado, então eles criam uma regra para esse jogo coletivo com os laptops, por uma questão de transparência, nenhuma janela aberta poderia ser fechada, tá? Aí os laptops, né, dá 1 minuto, você pega e passa eles novamente. E eles, quando ele propôs isso, os alunos ficaram meio chocados, tá? Isso acho que é uma ideia que veio dele como exercício, não é uma ideia que veio do grupo. Alguns ficaram brancos, né? Como assim eu vou passar o meu laptop para o colega? E eu nunca fiz isso na minha vida, né? Oi, Fernando, Nando, tudo bom? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eles ficaram morrendo de medo. E alguns falaram, olha, minha vida inteira está nesse laptop, eu nunca permiti que ninguém tocasse no meu laptop antes, mas assim que eles perceberam que todos estavam na posição de vulnerabilidade, eles acabaram concordando em proceder, né? Então, coletivamente, resolveram abrir aí a vulnerabilidade individual. E o que aconteceu foi fascinante, e aqui está dizendo um pouco anticlimático, não sei o que isso quer dizer. Eu vi uma mulher olhando hesitante para o laptop de alguém que havia posado na frente dela, e aí ela brinca com algumas chaves, algumas janelas, e aí encontra um documento no Word, tinha gente que ia fazer uma pesquisa para ver fotos, tinha gente que ia fazer a pesquisa por coisas pornô, e tinha gente que deixava uma mensagem anônima. Aí eu peguei aqui uma mensagem anônima para vocês, e ficava, oi Flávio Lima, e ficava uma coisa divertida, que aqui fala também, que se por um lado a pessoa se sentia vulnerável, se algo errado fosse feito, você tinha uma vingança, né? Quando o laptop rodasse, você poderia fazer algo. Olha, eu converso com os artistas, eu falo boas ideias, você nem precisa ter muito recurso, assim, né? É um custo zero dessa performance, e é brilhante o que ele está fazendo, né? E aí uma das pessoas recebeu o laptop de volta, e estava escrito isso aqui: Hello, Katie, welcome to hell. It's a class, and it's confusing. Ken is an ass, have fun. Né? Oi, Katie, bem-vindo ao inferno. O inferno é uma aula, e é uma aula confusa. Ken é um bundão, se divirta. Né? Então a pessoa recebeu o computador de alguém, abriu o Word e escreveu numa página em branco no Word essa mensagem, né? E aí a pessoa que recebe essa mensagem não sabe quem escreveu. E aí fala aqui que o exercício foi
desmistificador, né, que começou a ficar claro para todos. Olha aqui as reflexões interessantes, que o que temos em nossos laptops, no geral, é a mesma coisa que as outras pessoas têm, uma confusão de documentos e de arquivos, que significa muito para a gente, mas que para a maioria das pessoas isso não importa, a não ser que realmente a gente esteja buscando alguma coisa específica, e rolou uma sensação de alívio na sala. Então, acho que é isso que ele quis dizer com anticlimático, né? Deu uma mudança de clima, né? E olha lá, eu podia ver os corpos dos meus alunos relaxando e a tensão drenando de seus rostos quando eles começaram a se conectar com seus vizinhos, compartilhando o que outras pessoas abriram e rindo disso. De repente começou todo mundo a dar risada. Olha que mudança de sentimento, né? Que mudança de percepção do coletivo, isso aconteceu. O que eles temiam, uma invasão massiva de privacidade, não aconteceu da maneira que eles temiam. Em vez disso, aconteceu o oposto. A sala parecia profundamente conectada, física e emocionalmente. Olha se, né, então, quando ele fala que a internet está fazendo alguma coisa, tem uma conexão emocional do coletivo que está rolando, né, por meio dessas interações com as máquinas. Eu vou mostrar aqui um terceiro exercício. Vou mostrar 5 hoje, só para ajudar a gente a pensar, a conhecer o trabalho dele. E aqui teve uma... Peraí, vamos voltar aqui antes de falar desse. Teve uma pessoa que comentou que alguém foi lá e abriu um artigo de escola e deixou ele aberto, e aquilo teve um impacto na memória. Alguém, acho que é isso, uma pessoa puxava uma foto, assim, coisas bem específicas que não eram nada demais e gerava uma conexão. Esse outro exercício aí, outra obra, sei lá como chamar isso, outra aula, uma composição, uma mistura aí, tudo isso junto, fala que eles resolveram começar a fazer duelos de dados, tá? Em inglês eles falam data duel, nos quais 2 pessoas se levantavam na frente da classe, trocavam os laptops. Tá, então você tem as 15 pessoas, 2 se levantam, trocam de laptops, ficam de costas um para o outro, e aí eles dão 10 passos e meia volta, como se fosse aquelas coisas de Velho Oeste, que a gente volta, e aí eles se encaram, contam até 3, e aí cada um exclui um documento do computador do outro e esvazia a lixeira. Antes de devolver os laptops, todas as janelas eram fechadas para que ninguém nunca soubesse qual que é o documento que foi excluído. E 1 ano depois, ninguém nunca descobriu qual que era o documento que tinha sido excluído. Então, isso olha como a gente é. E 1 ano depois, ainda não tenho ideia de quais documentos perdi, o que me lembra que talvez meus dados não sejam tão preciosos quanto eu pensava. A gente tem essa coisa, esse apego aos dados, mas a gente cria esse duelo, onde você tem 2 pessoas, levanta cada um com seu laptop, caminha 10 passos, dá meia volta, eu vou apagar um seu documento seu, você vai apagar o meu, e 1 ano depois, ninguém. Então, essa é uma outra ideia de performance muito divertida. Aí tem a 4ª ideia aqui, que é a ideia da senha bancária. Tá? Então, ele pega o grupo e conta a história sobre isso, uma vez que tive um aluno que fez um projeto no qual pegou o seu código PIN do banco e explodiu. Tá? Então, ele conta a história de um aluno que ele teve, onde esse aluno pegou a senha dele do banco e colocou gigante numa bandeira, num mastro, no centro do campus ali universitário. E eu imagino você pegar a sua senha bancária e colocar numa bandeira gigante no meio da USP, de noite, quando ninguém estava olhando. No dia seguinte, a sua senha, a informação mais privada que ele tem bancária, estava lá para todo mundo ver, mas ninguém sabia qual era o significado dessa sequência de números, ninguém sabia que era uma senha, ninguém sabia a que conta ela estava vinculada, em que site entrar. Então a gente fica às vezes, né, muito apavorado com essa ideia de senha, mas às vezes você precisa de uma série de outras informações para poder fazer alguma coisa com ela, né? Então ele vai gerando muitas reflexões interessantes. Em poucas horas a bandeira foi removida, suas finanças estavam intactas, tá? Então ninguém usou a senha para entrar para conseguir nada,
e estendendo o exercício de invasão de dados de laptop que fiz com minha turma, e ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo adiante, vamos pegar essa ideia da bandeira com a senha, e vamos compartilhar as nossas senhas um com os outros, tá, com esse grupo de coletivo. Aí o pessoal, né, fica com o que ele descreve um silêncio mortal, o pessoal fica apavorado, e com essa ideia de compartilhar senhas um com os outros. Então ele fala assim, eu vou, para quebrar esse silêncio, eu vou mostrar para vocês não só a minha senha, mas eu vou mostrar como eu construo as minhas senhas, porque assim vocês vão saber como eu penso, a chance de vocês acertarem todas elas vai aumentar, né? Ele se expõe. Então ele abre um documento Word e coloca uma fonte bem grande, que projeta isso numa tela, e aí ele fala, isso é um grupo maior, tá? Não é os 15 da ala dele, ele fala para 100 pessoas a fórmula que ele usa para criar senhas. Então ele fala que se ele vai no Yahoo, vocês tentar entrar no Yahoo para ver se funciona, mostra ele como cada senha que eu faço. Então ele fala que cada senha que ele faz começa com o nome do site, em letra maiúscula. Então se ele tinha uma conta de e-mail, oi Amália, tudo bom? Se ele tinha uma conta e-mail no Yahoo, ele vai no Yahoo e usa, né, Yahoo, e depois disso ele coloca o nome e o sobrenome de um cientista, seguido pelos últimos 4 dígitos de um dos... Bom, isso não vai ter como a gente fazer, seguido pelos últimos 4 dígitos de um dos telefones antigos dele, na época que ele tinha telefone fixo. Tá? Então deve ter gente nessa live que nem conhecia isso. E terminando com 2 pontos de exclamação. Tá? Então aqui ele dá um exemplo, Yahoo, Stephen Hawking, 6830, 2 pontos de exclamação. Amazon, Max Planck, 2448, 2 pontos de exclamação. Então ele fala, assim que eu crio as minhas senhas, ele mostra isso para todo mundo. E aí ele fala, né, que essa forma como ele constrói as senhas, isso é bacana, porque gera uma reflexão sobre nós mesmos, né, como é que a gente constrói as nossas senhas. Ele fala, essa fórmula são indicativas de quem eu sou, do meu fascínio nerd pela ciência, da minha nostalgia pelos números de telefone que ele teve ao longo da vida, cada um evocando uma enxurrada de lembranças toda vez que ele digita. Tá? Então, quando ele coloca a terminação do telefone, ele lembra a casa onde ele estava, ele lembra o que ele viveu naquela casa, ele lembra que ele gosta da ciência, ele lembra do quanto ele é nerd. Então, ele fala, se alguém convida alguma das pessoas para ir lá e mostrar como é que ele constrói as suas senhas. E aí uma mulher vai lá e explica que ela, em geral, usa o número 410 na senha, porque quando ela usa o número 410 tem a ver com 4h10, que era a hora que ela tinha um programa de TV favorito na Dinamarca, que começava às 4h10, e aí a turma começa a ficar animada e percebe que compartilhar senhas é uma forma de compartilhar, né, coisas muito pessoais, assim, né, microbiografias, né, e que aí as senhas em geral, né, eu vejo meus amigos que curtem futebol, eles às vezes colocam o nome do time na senha, ou pessoas que são apegadas à data de nascimento, ou a artistas, ou, né, isso vai aparecendo. Então ele fala que as senhas têm uma lógica e, né, é uma criptografia treinada, né, é uma espécie de... Elas têm uma lógica, só que é uma lógica diferente. Se você conhece essa lógica, você tem acesso a um pouco da intimidade ali da pessoa. E aí as pessoas se empolgaram e começaram a falar, a mulher falou do programa, começava às 4h10, as memórias que isso trazia para ela, e as memórias animadas, conversas continuam por um bom tempo, antes que outros cavaleiros se aproximam, passaram de suas senhas, muitas explicam que suas senhas completamente o que está começando muito mais do que algo. As senhas são pequenos autorretratos construídos com fragmentos de dados autobiográficos que inconscientemente transmitem quem somos e como pensamos. Tá? Então, essa é aqui uma frase bacana. As senhas são pequenos autorretratos construídos com fragmentos de dados autobiográficos que inconscientemente transmitem quem somos e como pensamos. Então vamos para a quinta. Espera aí. Vamos para a quinta ideia, então.
tá? A quinta era essa com a música no YouTube, e isso é uma aula dele na Pensilvânia, na Universidade da Pensilvânia, onde ele pede que todo mundo coloque uma música no YouTube e coloque essa música em tela cheia e aperte o play. E aí fica aquela, né, acho que alguns experimentos é uma sala de 15 pessoas, outros é uma sala de 100 pessoas, porque aqui fala 100 músicas diferentes tocadas em alto-falantes metálicos, então deve ser uma bagunça, deve ser uma farra essa aula, e depois a Thaís, que me ajuda com a pesquisa, falou que queria muito fazer essa aula, e depois as pessoas se levantam para falar sobre a música que escolheram, tá? Então as pessoas escolhem a música, elas levantam, oi Marina, tudo bom? Oi Ângela. As pessoas se levantam para falar dessas. Estamos falando sobre esse crítico de arte, o Kenneth Goldsmith, e como ele tem ideias aí de. Oi, Janete, como ele tem ideias de enfim, de experimentos para fazer, enquanto ele está desperdiçando tempo na internet, o que na visão dele não tem nada de desperdício, é um exercício aí de cultura de colaboração e de conexão emocional com o coletivo, e que dá para aprender muito sobre as pessoas e tal. Mas, enfim, aí um homem vai e coloca um vídeo de Tyler, the Creator, que o filho de 16 anos mostrou aquela manhã, durante o café da manhã, uma mulher interpreta um verme de ouvido atual, que ela afirmava ser sua trilha sonora para o verão. Cada um coloca acho que aqui é um problema na tradução, mas cada um coloca um coloca um hino nacional, britânico, alternativo, e aí cada um, até que chega uma hora, alguém coloca o Shake It Off, da Taylor Swift, e é a única música que todo mundo na sala conhece. Aí quando ela coloca esse música que todo mundo na sala conhece, ele pede para todo mundo colocar esse mesmo vídeo novamente, então a gente vai ter 100 computadores tocando essa música, na contagem de 3, aí eles contam 1, 2, 3 e todo mundo aperta play no mesmo tempo. Quando e no começo do vídeo tem essa fileira de bailarinos, aí é o vídeo, eu não posso tocar aqui, porque senão o Instagram derruba quando tem alguma coisa que tem direitos autorais, mas tem um começo, né, talvez vocês devem conhecer, nesse trailer, onde tem um monte de pessoas ali numa fileira de bailarinos, e que se estende infinitamente, uma sala, e aí você tem isso, né, sem Taylor Swifts, sem fileiras de bailarinos infinitas, e aí as pessoas começam a virar para as outras e cantar, eu fico acordado até tarde, não tenho nada no meu cérebro, o que as pessoas dizem, começo a cantar algumas letras da música, e aí aí ele aponta uma oportunidade de aprender alguma coisa técnica, né? Ele fala que cada computador tem uma velocidade de processamento diferente, e mostra nossa relação com a máquina, nossa relação com o tempo. Então, apesar de todo mundo ter apertado play no mesmo momento, que a música não toca de uma forma sincronizada, que você tem, algumas tem, né, frações de segundo, e parece que alguns chegam a estar até 10 segundos à frente ou atrás dos outros. E olha que interessante, quando a gente tem essa experiência numa mesma sala, a gente pode, né, perceber melhor o que acontece no mundo aí da internet como um todo. E a sala vira uma grande câmara de eco, olha que interessante. E à medida que o vídeo de 4 minutos se desenrola, a sincronização se torna cada vez mais pronunciada. A música pop está começando a soar como uma das primeiras peças de loop da fita do Steve Wright, em que 2 gravadores de bobina, a bobina, tocam um loop de fita idêntico simultaneamente, tá? Deve ficar uma câmara de eco, uma coisa meio estranha, seria bem interessante ver esse exercício. E aí, à medida que vai tocando, vai cada vez saindo mais da sincronia um com o outro, por causa dessas diferenças microscópicas nas velocidades de processamento de cada uma das máquinas. E aí, à medida que cada vídeo vai terminando, a sala vai ficando silenciosa, até que no final você vê qual que é o laptop mais lento da sala, enfim,
é uma coisa meio poética, você cai no silêncio e alguma, né, uma experiência aí que parece que marcou aí o pessoal. E aí eu queria só terminar com um insight que ele coloca no livro, que é a questão é uma frase do Ezra Pound que fala que os artistas são a antena da raça, e que ele usa uma metáfora tecnológica, dizendo que a antena, né, vem do rádio, né, uma antena de rádio, né, então por que ele escolhe essa metáfora tecnológica para falar da arte como antena da raça? Será que se a gente pensar assim como ele pensou em antena, se a gente pensar na internet, né, como antena da raça, será que tem alguma coisa que né, assim como o rádio era de alguma forma era novidade? Será que a internet pode ser a antena da nossa raça? E que né, por que ele escolheu essa metáfora da tecnologia, né, de uma mídia de comunicação, para dizer que os artistas, quando se fala antena, tipo, é o que vai na frente, é o que tem essa sensibilidade de antecipar, né, então acho que é interessante essa reflexão da antena da raça e desses experimentos que ele está fazendo com a internet. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que não vale a pena compartilhar. Aí tem um pouquinho de revisão histórica. No século XIX, as sessões espíritas usavam máquinas como tabuleiro, através do qual vozes e ideias, muitas delas mortas há muito tempo, eram transmitidas ao vivo. Ele gera né, ele fala, será que tem fantasmas na máquina, né? E será que, né? Oidinha Budzinski, tudo bom? Então ele traz essas reflexões para enquadrar e contextualizar essa filosofia aí do olhar diferente para esse desperdício de tempo na internet. Então, é isso, gente. Hoje nós falamos sobre como um crítico de arte contemporânea desperdiça tempo na internet, com base no livro do Kenneth Goldsmith, Wasting Time on the Internet, e espero que vocês tenham curtido. Se tiverem algum comentário, alguma coisa, coloquem aqui, estamos para concluir. E a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Kenneth Goldsmith, as ideias dele, os livros deles. A gente viu alguns desses projetinhos aí, aulas, performances, né, My Neck, My Back, o rodízio de laptops, que ele chama de 30 segundos de paraíso, os duelos de dados, que, né, não dá para se controlar. É engraçado essa ideia de você caminhar 10 passos e dar meia volta, e cada um com o laptop e apagar um documento do outro. E a ideia da construção de senhas e, né, dessas fórmulas de construção de senha e da revelação de senhas como pequenos autorretratos aí que podem ajudar a entender melhor as pessoas, e como a gente pode refinar aí a nossa percepção do todo, do uso da internet, a partir desse exercício que ele fez, onde você conta 1, 2, 3 e todo mundo põe a mesma música, você ganha consciência de que só aquela música que todo mundo conhece, né, gera uma conexão, mas também aponta as diferenças culturais de quem está na sala, e aponta as diferenças da tecnologia, e deixa a tecnologia por si só criar esse momento poético, onde, né, você tem essa cacofonia, você tem esse eco, e ao mesmo tempo isso vai se apagando, e você vai chegando no silêncio de todas aquelas pessoas conectadas, e depois disso em silêncio, né? E como isso, usando essa frase aí do Ezra Pound, que os artistas são a antena da raça, porque ele teria escolhido essa ideia de antena, né, que é uma metáfora que vem do rádio, se eventualmente a internet não pode ser uma metáfora aí de que, né, ela pode ser uma boa antena da nossa raça, ser aproveitada pelos artistas para anunciar aí uma sensibilidade que está vindo. Então, esses são nossa contribuição aí para o conhecimento de arte contemporânea de hoje. E encerrando aqui, anunciando o tema da próxima, tá? Esse foi o episódio 48 da nossa sequência Arte Conecta, tá quase tudo, acho que teve uma ou outra que a gente teve dificuldade de manter lá, porque eu compartilhei alguma coisa que tinha direitos autorais, mas acho que a grande maioria, se não, acho que a gente até editou e subiu depois, e tá lá. Então, quem curtiu, tem 48 lives
lives aí desse tipo no nosso canal da Arca. E a ideia da Arca é que a arte, né, a Arca, você tem uma situação onde você tem um mundo que está acabando e um mundo que está nascendo, e a gente usa a arte como um veículo para a gente fazer essa transição da nossa sensibilidade, aí, da nossa percepção entre mundos. E essas são lives da Arte Conecta, para quem quer desenvolver aí esse olhar contemporâneo, para poder se atualizar, né, se manter sintonizado aí com o que está acontecendo no hoje. A próxima é porque a Organização Mundial de Saúde diz que a arte é uma prescrição poderosa. Tá? A Organização Nacional de Saúde, a WHO, World Health Organization, criou esse relatório, acho que são 143 páginas, com 900 estudos, é um negócio bem completo, dizendo que a arte é uma prescrição ali que realmente tem um impacto na saúde das pessoas. Eu vou falar sobre isso na próxima terça, tá? Tem um errinho aí de digitação na próxima terça, dia 2, às 8h30. Eu vou falar aí provavelmente uns 45 minutos sobre esse relatório. Quem quiser participar, apareçam. Então é isso. Boa noite, gente. Espero que tenham curtido e até terça.